Olá a todas e a todos e a todes. Vamos começar uma live nova da Feirinha na Little House em casa. Hoje nós vamos ter a Camila Colaneri. A Camila, ela é astróloga, consteladora sistêmica, taróloga e psicanalista. E ela vai falar sobre o céu do momento. E depois, quem quiser pode tirar alguma dúvida com ela. Oi, Arque Rodrigo Agostini. Oi, Carla Maria Ventura. Oi, Camila. Camila já tá aí. Oba! Ela já tá pedindo aqui para entrar. E eu tô torta porque eu tô com o celular carregando. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Deixa eu acertar minha câmera aqui, peraí. Pronto, sou com carão, né? Eu Pronto. tô torta porque eu tô plugada no celular e aí eu não tenho um tripé, eu paro no lugar aí, fico torta, mas tudo Eu bem. deixo o meu no computador também, porque eu fico vendo o mapa aqui, né, da astrológico para falar também. Então, o meu também não tá no tripé, não. Ah, Mas entendi. obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer estar aqui. Obrigada por aceitar o convite também. Obrigada por ter Imagina. vindo. Que ótimo. Então, pode falar. O que você quer que eu fale? Aquela. Vamos lá. Acabei de falar que você vai falar do céu do momento, né? Sim. Então, Vamos lá. Eu falo que esse ano não falta assunto para astrologia, né? Porque é, astrólogo e jornalista tem mais pauta do que qualquer pessoa nesse momento, porque é muita notícia astrológica. Ixi, peraí, aqui. Muita notícia astrológica rolando mesmo, né? A gente está percebendo que o céu. Opa, peraí, que eu fiz uma besteira aqui, peraí. ficou Mãe legal. de dois, eu sou mãe de É, dois. olha, Entrou um filtro, nada a ver aí. Enfim, a gente sabe que esse ano o céu tem muitas notícias, né? Muitas coisas acontecendo, astrologicamente falando. O céu de 2020 já era um céu estudado há muito, muito tempo. Você pega artigos da década de 50, da década de 60, já se falavam desse céu, né? Porque ele ia ter características muito peculiares e tanto que teve um congresso ano passado de astrologia no Rio de Janeiro, que sempre tem, o Sinardi, e só se falou do céu do momento, né? Da tal da tríplice união de três planetas que raramente se encontram. Então, os próprios astrólogos já estavam um pouco receosos, né? Com relação ao que poderia acontecer nesse ano. Porque a astrologia, como, né, bem a Sara falou, né, na live anterior, nós somos seres da natureza, né? Nós somos seres naturais. E a astrologia é um estudo da natureza também, né? Nós somos partes integrantes de um sistema solar. Então, eu falo que a astrologia é um grande marcador de tempo e espaço, né? É uma linha de tempo e espaço. E nessa linha de tempo e espaço, quando a gente aprende a usar, né, a ler essa linha, a gente se beneficia por entender os ciclos, por saber que são ciclos, né? Como a Sara falou, nós somos seres cíclicos. Nós estamos vivendo em 2020 um grande ciclo. Na verdade, é um grande encerramento de ciclo, né? Por isso que a gente está sentindo tanta turbulência, porque realmente a gente está praticamente encerrando uma fase, uma era e entrando numa outra era. Então, e a gente faz parte dessa história, né? Então, se você for pegar a história da humanidade e for voltar 1000 anos atrás, tudo que a gente estuda na aula de história, de geografia, né? Mas principalmente história. Você fala, pô, os caras passaram por isso. Nossa, que coisa importante e relevante. E agora nós estamos vivendo um momento histórico. Então, o que nós estamos vivendo agora também vai ficar para a posteridade. Provavelmente, né, os alunos, nem sei como que eles vão estudar lá para frente, mas provavelmente esse ano de 2020, deixa eu acertar aqui, esse ano de 2020 vai ser um ano totalmente estudado, né? Poxa, em 2020 as pessoas ficaram confinadas em casa. Em 2020 nós tivemos uma grande pandemia, assim como a gente já estudou a peste negra, assim como a gente já estudou a gripe espanhola, né? E como que a humanidade naquela fase, naquela época, vivenciou aquilo. E o que desses ciclos difíceis se produziu também.
né? Porque a gente sabe que momentos de crise também geram novos movimentos, que é o que a gente está vendo agora. Então, a gente está sentindo fisicamente, psiquicamente, socialmente, né? Como as coisas estão mudando e a gente faz parte dessa mudança. Então, é claro que é um pouco amedrontador, né? Porque a gente percebe que não é só teoria, que nós estamos efetivamente vivendo um momento de muita mudança, de uma dinâmica completamente diferente do que a gente estava acostumada. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem um novo caminho por aí. Então, por isso que eu sempre falo, é um ciclo, nós estamos no ciclo, né? E ele vai passar. Por isso que não adianta a gente ficar amedrontado, apesar do medo, ele faz parte, a gente tem que reconhecer, né? Mas, assim, daqui, o que que eu vou fazer? Né? Que eu falo que é justamente o limão e a limonada, né? A gente está no momento limão total, tentando jogar um pouco de açúcar, tentando fazer uma limonada. Então, são reinvenções. Se a gente for olhar historicamente, como eu te disse, algumas combinações astrológicas que estão acontecendo nesse momento já aconteceram em momentos cruciais da humanidade. Então, a gente também está nesse momento assim de grande mudança, de grande revisão de paradigma. E aí eu acho que a astrologia ajuda a gente, por isso que os astrólogos estão tão atuantes nesse momento, porque a astrologia ela é um estudo, né, desses símbolos celestes. A gente consegue entender que a gente faz parte desse sistema solar. Né? Se a gente for pensar numa dimensão maior, né, Ida, é uma loucura, porque você está num planeta dentro de um sistema solar que faz parte de uma galáxia gigantesca, que está no meio de um universo que, assim, a gente não tem nem dimensão. E muitas vezes a gente se acha tão grande, né? Tão maior que tudo, né? Aquele seu problema passa a ser o problema, né? Então é só uma questão da gente dimensionar, né, os nossos problemas. Eu acho que a gente está encarnado numa fase efetivamente de grandes mudanças. As crianças também, né? Essas crianças novas, elas já vão sentir essa mudança como uma questão, né? Então, por isso que a gente vê as crianças também tão mexidas. Quem tem filho sabe muito bem como não está sendo fácil lidar com essa falta de perspectiva, ou esse medo, né, que vem de dentro da casa, mas elas também estão aqui para poder, de repente, mudar o nosso olhar. Então, eu acho que quanto mais flexibilidade a gente tiver nesse momento, quanto mais respirar a gente der, melhor a gente vai passar. Né? Então, assim, a gente tem o problema, tá bom, a gente tem um problema, cada um tem o seu problema. Mas como é que a gente vai se dar a mão? Como é que a gente vai se organizar como sociedade? Como é que a gente vai estar junto nesse movimento? E claro que a gente está olhando também tudo aquilo que está podre, né? Porque é justamente essa proposta dessa mudança de fase, né? Se eu for pensar astrologicamente, o que a gente teve assim de grande marcador do tempo, né? Que está fazendo tantas mudanças? A gente tem 3 planetas no céu que estão juntos, que a gente chama de conjunção. Juntos por quê? Porque eles estão no céu na mesma faixa do zodíaco, né, em graus muito próximos. Então, até 10 graus a gente chama de conjunção, que são planetas externos, ou seja, são planetas depois de Júpiter, que são os planetas que têm ciclos mais longos. Então, a chance deles se encontrarem é um pouco menor, porque como o ciclo deles é maior ao redor do Sol, eles se encontram eventualmente. E toda vez que eles se encontram, né, por grau, né, como eu disse, por signo, a gente tem uma grande conjunção. E aí a gente estuda que essas grandes conjunções, elas sempre fazem mudanças significativas na história da humanidade. Então, qual que era o alerta que os astrólogos tinham esse ano? Vamos ter uma grande conjunção, já desde o começo desse ano de 2020, que é o encontro de Saturno, Plutão e Júpiter. Então, Saturno, Plutão e Júpiter estão próximos, eles estão perto desde o final do ano passado, começo desse ano. Então, Plutão já tinha entrado em Capricórnio, todos no signo de Capricórnio, né? Então, Plutão já tinha entrado em Capricórnio desde 2008, que foi quando justamente ele entrou, que a gente teve aquela quebra, né, no sistema imobiliário americano, e aí nós tivemos toda aquela bolha imobiliária que deu questões econômicas, né, no mundo inteiro. E aí Saturno, no final de 2017, entrou em Capricórnio, e aí, né, tá fazendo esse ciclo até o final desse ano. E Júpiter entrou no final do ano passado em Capricórnio.
Então a gente já sabia que em algum momento eles iam se encontrar, né? E quando começou esse ano foi tão interessante porque justamente eu estava falando lá do congresso do final do ano passado. Os astrólogos também estavam receosos, né? Porque a gente sabe que o encontro desses titãs que a gente chama, né? Se a gente for pegar pela mitologia, o Plutão e o Júpiter, ou Zeus, né? Eles são irmãos, eles são filhos de Saturno, que é filho de Urano, né? Então, na mitologia, são deuses que se encontram. Eu falo que é a grande família italiana, judaica, né? Que é aquele encontro de almoço que só dá confusão, porque todo mundo tem poder ali, todo mundo está disputando um espaço. Plutão, ele é um significador de grandes transformações, é ele que traz as grandes mudanças. Plutão é um planeta que significa mudanças que vêm lá de dentro, né? Plutão rege o solo, ele rege, né, o que está embaixo do solo, o subterrâneo. São os poderes que estão, são os nossos poderes psíquicos, são os poderes do petróleo, dos recursos naturais, né? Das minerações, é tudo que está embaixo do solo, que é Hades, né? Que é o rei do submundo. Né? Então ele fala de mortes, ele fala de grandes transformações, de grandes renascimentos. Então o que ele veio fazendo desde 2008 em Capricórnio? Transformando grandes instituições, transformando tudo aquilo que estava sólido e rígido, as incorporações, porque Capricórnio é o signo que fala de estabilidade, ele fala das corporificações, ele fala dos grandes governos, do sistema financeiro, dos bancos, né? De tudo que estrutura uma sociedade num sentido mais material. Então a gente já começou a ter algumas mudanças, alguns bancos que quebraram, algumas corporações grandes que tiveram que fazer uma reestruturação das suas, né, até do própria estrutura do capitalismo mesmo, que tem a ver com a energia da Terra, né? E aí, quando o Saturno entrou, então também começaram de novo, né, em 2017, a partir de 2017, mais mudanças, mais governos entrando. A gente viu no mundo governos autoritários aparecendo, né, governos autoritários quebrando. Então, assim, a gente está falando de autoridade, a gente está falando de hierarquia, a gente está falando de estrutura. Quando o Júpiter entrou, Júpiter fala de expansão, de ampliação. Então, o Júpiter ampliaria tudo aquilo que já estava começando a quebrar, a ruir, a gente perceber que não estava bom, que estava ruim. Então, essa combinação dos três juntos, no começo do ano, né, com auge em março, porque março, Marte estava em Capricórnio também. Então, em março, o Marte passou por essa conjunção. Marte é um disparador de eventos para a astrologia e ele expandiu tudo aquilo que já estava começando a aparecer. Então, desde o final de dezembro, essa história da pandemia já vinha, né? Essa combinação Plutão-Júpiter, ela fala de pandemias, epidemias, mas a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Tanto que você pode reparar que logo em janeiro, já, não sei se você lembra, mas começaram umas notícias de tipo Terceira Guerra Mundial, quando... falaram, saiu na mídia isso, né? Porque você vê que é o inconsciente coletivo que ele já vai captando as mudanças e o que está para acontecer. Quando os Estados Unidos... Primeiro teve uma questão dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, aí meio que se amenizou, depois foi a guerra comercial Estados Unidos-China, e aí começaram a achar que ia rolar alguma coisa mais forte nessa crise. A gente teve algumas crises acontecendo na própria China, né, em Hong Kong, manifestações muito pesadas naquela região. Então, começou a acionar o alerta. Tem alguma coisa aí que vai rolar. Mas eu acho que ninguém imaginou que, assim, poderia ter uma epidemia, sim, porque esses são marcadores de epidemia na história da humanidade. Mas eu acho que não nesse sentido tão amplificado, e aí por isso que eu acho que era o receio dos astrólogos, né? O que será que vai acontecer? Porque a gente sabe que é alguma coisa forte, que é alguma coisa intensa. Terremotos, maremotos, tsunamis, isso tem na história do próprio planeta Terra, porque o planeta Terra é um planeta vivo, né? A gente às vezes esquece disso também, a gente fica tão dentro, né, das nossas caixinhas de concreto, que a gente esquece que o planeta, ele é um planeta vivo e ele tem interferências da própria natureza, enfim, claro que da ação do homem, mas dos ciclos da natureza também, né? Mas aí, então, veio essa história da pandemia. E uma pandemia, o quê? Totalmente amplificada, né? E fazendo e revisionando conceitos, né? Então, o que ela faz? Ela joga a gente para casa de novo, né? Aí, nessa época da pandemia, a gente tinha um eixo nodal que a gente chama, que é um eixo
poderia dizer até um eixo kármico, né, dentro da humanidade. A cada 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses ele muda de eixo. Agora ele já mudou em junho para Sagitário e Gêmeos, mas ele estava em Câncer, Capricórnio ainda nessa época, né, que é justamente essa revisão do lar, né? Onde a gente está, qual é o nosso lar, quais são os nossos conceitos mais íntimos versus o que a sociedade espera da gente. Então, eu acho que toda essa troca, tudo que está acontecendo, tem a ver muito com essa mudança de figura, mudança de paradigma social, né? O que realmente fazia sentido e o que está podre nessa história toda e que está vindo à tona, né? Com o spot que eu falo, que é o Júpiter, né? Que ele é um grande iluminador. Então, ele traz sorte, tá? Ele traz, só que ele também expõe aquilo que não tá bom, né? Que ele justamente, se o negócio tá bom, ele amplifica, fica perfeito. Se o negócio tá ruim, ele fica péssimo, por quê? Porque ele justamente amplifica aquilo que não tá ruim. Então, eu acho que esse ano, ele tem essa força, esse poder, né? De realmente trazer grandes potencialidades transformadoras. E não é fácil, claro que não é fácil, né? Tem um estudo, inclusive, que foi feito na década de 60 por 2 astrólogos franceses, que eles chamam de ciclos, né, de junção de planetas. E esse ano de 2020 também é um ano em que os planetas estão muito próximos, todos eles, né, os mais externos principalmente, e eles estão próximos por signos finais, que a gente chama, estão nos finais do ciclo do signo também. Né? E 2020, nessa faixa cíclica, é o ano de energia, vamos dizer assim, mais baixa de ciclo. Toda vez que a gente tem baixa de ciclo, a gente tem momentos muito transformadores. Então, momentos de guerra, né? Agora a gente está tendo uma pandemia, que é uma guerra biológica, não deixa de ser uma guerra também, né? E então, 2020 era um final de ciclo, inclusive, para esse estudo, né, da combinação desses planetas. Eu até peguei o gráfico só para vocês darem uma olhada. Olha só que interessante. Ida. 2020 ele está no final desse ciclo, né, de baixa, vamos dizer assim, de uma baixa de finalização. E depois começa a subir. Até 2030 a história sobe. Por isso que eu falei, a gente vive em ciclos. Nós estamos num ciclo de baixa. Né? Então, esse ciclo de baixa é um ciclo que pede recolhimento, que pede análise, que pede observação, né? Que pede que a gente se escute. E a gente está fazendo isso forçado ou não, né? Sim. Não adianta. Então, assim, eu acho que se a gente não entender que algumas estruturas precisam ser modificadas e agora a gente está sentindo que realmente muita coisa não estava funcionando, então não é mais uma teoria. Né? A gente vai entrar na era de aquário, né? A gente vai entrar no momento aquariano. Só que para entrar nesse momento aquariano, que efetivamente no final do ano a gente tem um marcador aquariano muito forte, que eu vou falar daqui a pouco, a gente tinha que rever o que não estava bom. Né? E não é que Capricórnio não seja bom, mas Capricórnio é um signo que fala de realidade. Então esse ciclo forte, ele está colocando a gente numa realidade assim, não dá para esconder. Não adianta você querer ser poliana nesse momento, né? Não adianta você querer jogar purpurina numa coisa que não tá legal. Então, ela tem que ser revista. Então, as relações de trabalho eram boas? Será? Será que não tinha uma exploração? Será que as escolas estavam bem? Será que o sistema de ensino era adequado? Será que as crianças estavam aprendendo? Será que a gente estava se cuidando direito? Né? Será que não tinha uma exploração? Essas questões, né, que estão vindo muito à tona novamente, com relação, por exemplo, ao racismo. Então, será que não eram coisas que estavam ali embaixo do tapete, estava todo mundo meio que fingindo que estava bom? E aí precisa de um disparador, que foi bem na época que mudou o eixo nodal, que aconteceram as manifestações, né? E elas vão vir mais ainda, eu acredito, com mais força, né? Principalmente mais a partir do final do ano, dos eclipses que começam nesse eixo Júpiter Sagitário Gêmeos. Acho que as questões das manifestações vão vir mais fortes de novo. Mas assim, é isso, é tirar debaixo do tapete aquelas coisas que não estavam legais, colocar a realidade daquilo que não está sendo bom e justamente falar assim, e aí, vamos olhar a real? Porque a gente está falando de energia capricorniana e de planetas poderosos nesse setor, né? Então, claro, se não tá bom, a gente está expondo a porcaria, né? Quem está fazendo a AM, né? Então, a gente está vendo. Então, a gente vai poder reanalisar isso
para poder talvez entrar num outro movimento mais para o final do ano, que é esse movimento de aquário, um pouco melhor. Mas não acho que é todo mundo que vai ficar bem, mas eu acho que quem se propõe à transformação, à mudança, tem uma chance interessante. Quem ficar resistindo excessivamente no modelo antigo, né? Como vocês estavam falando na live anterior, Na antigo, Matrix, né? isso, Fica dentro da isso. Matrix, né? Fica É, só a pessoa tá sofrendo. A arroz pessoa tá... feijão, né? Desculpa te cortar. Não, imagina. Olha só minha caneca, que linda. Vou mostrar, Deixa eu hein? ver. Ó, minha caneca, que Ui, que linda. fofa. Eu adoro. Obrigada. Imagina, melhor frase. Essa caneca aqui, daí daqui fala, né? Enquanto você estiver vivo vai ter louça, ela é muito desse momento, né? Porque fez todo mundo voltar para casa, tá todo mundo cozinhando como nunca, né, Ida? É o melô lavando da pandemia. louça. É o melô da pandemia, essa aí. É o melô da pandemia. E aí, olha que interessante, né? Como esse momento, é só, tudo eu acho, Ida, que é uma questão de olhar, né? Olha como esse momento está fazendo a gente voltar para nossa casa, para o nosso lar, e ver o que não estava funcionando e o que estava. Porque assim, por exemplo, eu sou mãe, tenho 2 filhos, ficava muito pouco na cozinha. Por quê? Porque ficava fazendo um monte de coisa, e vai para cima, e vai para baixo, leva para cá, às vezes tem alguém para me ajudar, né? Agora, eu tive que ir para esse lugar, né? Que é um lugar importante dentro do sistema familiar. Por quê? Porque é onde a cozinha é o coração da casa. Não que a gente não cozinhasse aqui, porque a gente cozinhava, principalmente meu marido que gosta de cozinhar. Mas eu não ia muito para a cozinha, fazia aquele trivial rápido. E agora eu me descobri nesse lugar e falei, poxa, esse lugar é poderoso. Porque na hora que eu me alimento, que eu faço as minhas escolhas, né, que eu como aquilo que eu realmente quero comer, que eu puxo meu filho para fazer uma comida comigo e ele acha legal, porque é o momento em que a gente está integrado, em que a gente está junto, isso tem poder. Sim. Então é um poder do feminino super positivo, né? Não um feminino ferido, né? Como vocês estavam falando também. É no feminino, poxa, tô aqui porque eu quero, porque é legal, porque é gostoso, porque é a hora que eu estou nutrindo essas pessoas aqui da minha casa, eu estou me nutrindo. Então eu acho que tem uma revisão de conceitos que ele só vem quando a gente é jogado na realidade, né? Então, será que as crianças não estavam muito tempo fora de casa? Será que elas não estavam muito tempo fora, né, do esquema familiar? Será que elas não estavam fazendo tantas coisas fora e com pouco tempo dentro? Então, é uma revisão de conceitos, né? Eu acho que o voltar para casa não é só voltar para casa, que é esse fica em casa. Voltar para casa é você. Você é uma casa. Sim, sim. É se olhar, é ver também a partir de você o que você pode mudar. O que tá chato, o que você não te serve mais. Então, desculpa te cortar aqui, mas imagina ter uma guerra mundial que quebrasse tudo, a guerra é interna, a guerra é dentro da sua casa. Você pode ainda ficar morando no lugar que você está. Não caiu, não vai ter que reconstruir tudo de novo. Mas sim, caiu tudo, vai ter que reconstruir tudo de novo a partir de você, da sua mudança, da sua nova visão do mundo, do que realmente importa, do que realmente o que pode ser descartado. Então, toda essa revisão que esse tempo está trazendo para a gente entrar numa nova era. Mas aí é com você, vai aí. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que assim, tem tanta coisa do externo, da casa física, então a gente está em casa, mas quando a gente está em casa, a gente está mais em contato com a gente mesmo. Né? Então, se eu tô sozinha, fazendo a quarentena sozinha, eu tô mais em contato comigo do que nunca, porque sou eu comigo mesma. Se eu estou com a minha família, eu estou olhando as relações familiares aqui dentro o tempo todo, né? Então, assim, é sem folga. Assim, aí eu cansei do marido, cansei do meu filho, eu não tenho o que fazer com eles, eles estão aqui dentro. Então, assim, como é que tá essa relação? E a gente vê que, né, teve uma expansão de divórcios nessa fase de quarentena, teve uma expansão de violência doméstica, né? E ao mesmo tempo tiveram famílias que se resgataram também, né? Famílias... Da violência doméstica você tem que fazer assim, ó, mandar para uma amiga sua que você tá assim. Isso quer dizer que tá pedindo ajuda, olha, eu tenho uma amiga minha, se vocês quiserem, inclusive, isso está sendo um debate muito, muito amplo, né? Eu tenho uma amiga minha que eu já fiz uma live com ela, inclusive, ela chama Cristina Cabral, ela tem feito várias lives sobre violência doméstica, ela é advogada e ela é da comissão da OAB, e tem a Gabriela Mansur, das Justiceiras de Saias,
que elas também fazem várias ações, inclusive, elas dão passo a passo aí num caso de violência doméstica, o que você deve fazer, qual é o amparo que você deve fazer. A Gabriela Mansur é promotora de justiça e especialista, né, em violência doméstica. Então, tem muita gente, sim, estendendo a mão agora para que as mulheres, para que as pessoas possam realmente se cuidar, né? Então, assim, é só ir atrás que vocês... Não é a minha pauta lá na minha, né, do meu trabalho, mas eu sempre trago muitas pessoas ou, né, a gente sabe e a gente divulga, né, Ida? Porque a gente tem o nosso, né, nossa linha de trabalho, mas a gente sabe que isso aumentou demais. Eu, por exemplo, semana que vem, vou fazer uma live com uma amiga psicóloga, porque nós vamos falar da saúde mental das crianças e dos adolescentes, porque eles estão realmente muito ansiosos, muito estressados, aumentou muito o índice de síndrome do pânico, de síndromes ansiosas, inclusive de suicídio entre adolescentes. Então, a gente tem que falar disso também, né? Então, esse momento, ele traz essa exposição, como eu disse, né, gente? Daquilo que não tá legal, daquilo que tá podre. O Plutão faz isso, né? Ele traz esse incômodo das estruturas que não estão sendo bem feitas. E por conta disso, existe, né, essa sensação de que, poxa, mas será que isso não vai passar? Não vai, como eu disse, é um ciclo, né? Mas para a gente entrar num outro ciclo, que é um ciclo mais aquariano, que a gente fala, né? Que no final do ano, e daí dia 20 de dezembro, bem na virada, né, do equinócio de inverno, de verão, a gente vai ter a combinação de Saturno e Júpiter em Aquário, a 0 grau de Aquário, né? Porque Saturno voltou um pouco para Capricórnio, ele está retrógrado agora, ele vai voltar, né, no final do ano para Aquário, e Júpiter está em Capricórnio também, e vai para Aquário, e dia 21 de dezembro, eles vão estar juntos, né, em Aquário, abrindo sim um novo ciclo astrológico muito importante. Por quê? Porque Júpiter e Saturno sempre se encontram a cada 20 anos, né? Então, a cada 20 anos, a gente tem um marcador novo de tempo social. Só que mudança de elemento demora mais. Né? Então, assim, a combinação de Júpiter e Saturno no elemento Terra, que aconteceu até agora, dura 200 anos, tá? Então, são 200 anos que eles se encontram no mesmo elemento. A partir agora de dezembro, eles vão começar o ciclo do ar, que o Aquário é do elemento ar. Então, a partir desse ano, do final desse ano, a gente vai entrar nesse ciclo do ar para essa combinação de Júpiter-Saturno, que vai durar 200 anos, né? E aí, no meio desses ciclos de 200 anos, a gente tem um encontro no elemento seguinte, que foi o que aconteceu aqui no nosso caso, para a gente ter referência. Nos anos 80... 80 não, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente teve uma combinação Júpiter-Saturno em Libra, né, que foi, né, que é do elemento ar, que foi dentro do ciclo da Terra, o ar, que foi justamente nessa fase que a gente teve a queda do Muro de Berlim, a gente teve a formação da União Europeia, né? Então, bem no comecinho dos anos 90, aí a gente teve o impeachment do Collor aqui no Brasil. Então, tiveram marcadores sociais muito importantes na década, no começo dos anos 90, que foi né, astrologicamente, essa combinação do ar. Depois voltou o ciclo da Terra. Então, nesses últimos 200 anos, se a gente for pegar, a gente tem desde a Revolução Industrial, né, até o que a gente está vivendo agora. Então, a Revolução Industrial foi um marcador do elemento Terra. A gente começa a produzir em massa, a gente começa a ter relações de trabalho com horário, CLT, né, o capital, o lucro sendo muito importante, muito forte nesses últimos 200 anos, que formou essa sociedade que a gente conhece. Por que a gente está nesse marcador de tempo diferenciado? Porque a gente está entrando no começo de era, né? Agora a gente vai entrar no começo da era do ar, né? Que é um ciclo social e econômico. Então, a gente está sentindo essa mudança porque a gente sabe, como sociedade coletiva, que a partir do final do ano, começo do ano que vem, a gente vai ter um novo marcador social, que é justamente a frequência de Aquário
E sim, a gente está numa transição de era também, que não tem nada a ver com isso, mas a era tem a ver com um processo que chama precessão dos equinócios. Então, nós estamos saindo da era de peixes para entrar na era de aquário. É uma transição de 200 anos também, tá? Então, não se sabe exatamente qual é o marcador, mas esse marcador do final do ano também é um marcador dessa era de aquário, né? Então, a era de aquário, que também não adianta idealizar a era de aquário, né? Porque senão parece, nossa, vai todo mundo estar lindo, maravilhoso. Vai todo mundo flutuar. Vai todo mundo ficar brother, né? Todo mundo brother, não, mano. Flutuar mesmo, né? Tipo, flutuar. Também, eu acho que nós não vamos pegar isso, porque não vai dar tempo, né? Mas eu acho que vai ter, nesses próximos 200 anos, a gente sabe que a gente vai ter uma outra sociedade. Não é essa sociedade que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, nós estamos na transição, é igual o pôr do sol ou o nascer do sol, né? Você está vendo um negócio, mas está com o pé no outro ainda, né? Então, a gente tem toda a questão do Matrix, da tradição, né? Do que a gente veio sendo condicionado até agora e estamos vislumbrando esse movimento novo que está chegando, mas ainda é uma transição. Que para gerações mais novas, mais para frente, isso já vai estar fixado. Para gente que está num pé aqui, outro lá, a gente vai sentir esse movimento. É tipo o Hair. O Hair, os anos 70, eles já foram esse marcador da era de aquário, né? Acho que foi o primeiro lance de que tinha ali uma nova sociedade a ser construída, mas que ainda estava vivendo todo um esquema da era de peixes ainda. Então, a gente está na transição. Você falar de peixes, que alguém achou aí no meio que a gente estava em aquário, mas a gente está em peixes. A gente está na transição. Assim, se alguém te falar, vai começar amanhã, é igual eu já falei, igual o iogurte que vence na geladeira, entendeu? Não é assim, venceu hoje, acabou, tá podre. Não é. Tem que ter uma data, né? Se fala muito, por exemplo, da data limite que o Chico Xavier colocou, que ia assim, agora em 2020, se eu não me engano. Também, eu acho que assim, várias pessoas tiveram acessos às datas, mas não se sabe exatamente quando ela começa e quando ela termina. A gente tem marcadores de tempo, né? Então, assim, por conta desse movimento da precessão dos equinócios, né, o eixo da Terra, ele muda, né, de tempos em tempos, então a cada 2.000 anos ele gira, né, e aí ele vai mudando de signo. E aí, como ele vai mudar de signo, a gente está nessa transição. Não dá para ser amanhã, não, mas esse movimento que eu falei de dezembro, Júpiter, Saturno em Aquário, ele é um grande marcador, sim. Então, pode ser que a partir do final do ano a gente perceba muito mais o que é essa era de Aquário. A gente já está tendo uma influência agora, né? A gente já tem uma influência, a gente já está... E quem é aberto ao, né, esse todo movimento, que eu acredito que muitas mulheres são, mas não desfazendo de ninguém, mas assim, que a gente é mais sensível e tal, a gente já está se identificando com muitas coisas, tipo coincidências, sincronismos, tudo isso faz parte de estar já entrando em tudo. E aí a Cris escreveu que desde os anos 60 a gente está cantando isso. Então, é isso mesmo, porque da década de 60, né? A gente tem até agora 2020, são 60 anos, né? Que você tá nesse movimento, né? E 60 anos na linha do tempo não é nada, né? Pra gente que a gente tá vivendo isso. Mas você pega uma linha de tempo, né, da história, 60 anos é o quê? Um cisco. Isso no universo, então? Não é nada, é um puzinho do universo. Não dá nem tempo, né? É que a nossa história, a gente está vivendo isso. Mas eu acho que, assim, a gente teve um lance, que foi o que eu te falei, Saturno, quer ver? Ele entrou em Aquário no dia... Ele foi para Aquário dia 23 de março e ele ficou até agora, dia 2 de julho, em Aquário. Foi bem nessa época que a gente teve mais manifestação, tá? Que eu falei das manifestações também, né, raciais, e tiveram outras, né? A gente vai perceber que esse movimento da sociedade mais mobilizada, ele vai começar a ficar muito mais forte a partir do final do ano. Por quê? Porque Aquário fala do coletivo,
né? O aquário é um signo que fala do social, do estar em parcerias no sentido mais coletivo, tá? Então as corporações, as associações, né? As cooperativas, tudo que está ligado à amizade e comunidades tem a ver com o aquário. Não quer dizer que o aquário, a frequência aquariana, não é que ela é amiga de todo mundo. Vão ter os seus grupos, você vai ter os seus nichos, né? Mas o sentido comunitário ele vai ficando cada vez mais forte. A gente já está vendo isso acontecendo, né? Nesses coletivos todos. Você mesma tem a feirinha, certo? Então, assim, a feirinha é um grande coletivo. A feirinha sozinha, né? Aí eu pego e faço com outras pessoas. Eu chamo várias pessoas. E os conteúdos também, né? Podia fazer tudo sozinha, né? Como eu já fazia, né? Uhum. Mas é isso, Mas quando assim. você está em coletivo, você percebe que tem uma força maior, né? E que um pode ajudar o outro. Isso essa mudança a gente já está vendo desde assim, no começo do ano, algumas coisas ficaram muito claras. Não só dessa parte tecnológica que a gente sabe que está aí para ficar mesmo, né? Então, sim, a gente vai entrar nessa era digital total, né? Carros autônomos, enfim, desde essa parte da tecnologia hoje, né, inserida totalmente na nossa vida, na nossa sociedade. Isso tem a ver também com Urano em Touro, né? Urano está em Touro faz um tempo e vai ficar mais até 2024, eu acho. Então a gente tem assim uma mudança de paradigmas também da Terra vindo de Urano, né, que é o regente de Aquário. Então, formas de consumo diferenciadas, né? Mudança no sistema de plantação, agricultura de subsistência, orgânicos, veganismo, tudo isso tem a ver com essa nova forma de alimentação e produção, né? Sustentabilidade, isso vai ficar cada vez mais forte. Por quê? Porque daí a gente está falando de um comunitário que está olhando. Então, assim, se eu jogo lixo, plástico, né? Se eu jogo lixo, se eu jogo plástico, eu não estou jogando só na minha casa e tudo bem, saiu da minha porta, eu não estou nem aí. Esse sentido de comunitário, ele já é muito mais forte e vai ficar mais forte ainda, né? Se você pega as crianças, os adolescentes, isso para eles, assim, se eles já, né, têm esse conceito, para eles já é meio que automático. Eles não têm muito o que pensar, e o que eu faço com esse lixo? Para eles já sabem que faz parte reciclar, não é mais uma coisa nova que eles estão aprendendo. Então, tem toda essa sociedade de consumo que a gente está vendo agora, que está muito forte também, até por essa volta ao lar, né? Que a gente fala do que realmente eu preciso, o que realmente é necessário. Se eu fiquei 3, 4 meses dentro de casa, será que eu preciso de tanta roupa? Né? Será que eu não posso reciclar o que eu tenho, trocar com as minhas amigas, fazer um bem bolado? Né? Então, assim, tudo, as necessidades de consumo, elas estão sendo muito revisitadas. E eu acho que mesmo que a gente volte, né? A gente voltou, liberou tudo. A nossa ideia mudou. Né? Eu outro dia ainda, tô vendo você com né? Eu pretendo assumir os meus brancos também. Eu tava vendo você, né? Eu tava vendo você tava andando na rua. Eu vi quantas mulheres começaram a assumir o cabelo branco. Várias, assim, eu vi várias. E assim, querendo ou não, se a pessoa já quer, tá lá, né, agora, já abriu o cabeleireiro, tá devagar, mas abriu. Mas eu tenho certeza que muitas mulheres não vão mais querer tingir o cabelo. Porque elas se libertaram. E nem pintar as unhas. Talvez eu não queira pintar as unhas mais, assim. Eu já tenho manicure marcada e eu tô aqui pensando se eu pinto ou não pinto a unha, assim, sabe? Tipo, já acostumei a ser o natural. É isso. Não, mas é isso. Não, tá certo. Não, eu acho que é uma troca. Não tem só eu falar, pelo amor de Deus. Sim, eu acho que é isso. Desde coisas que parecem pequenas até coisas maiores, né? Então, quais são as necessidades realmente que a gente tem? Isso é esse jogo de realidade que eu acho muito interessante dessa combinação que eu falei do Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio, né? Porque é justamente o que a Cris está falando. A gente vai para um ideal de mais liberdade. A Juliana, minha amiga, está aqui também. O que é liberdade, patriarca Juliana? Minha amiga faz cidadania italiana, hein, gente? Fica a dica aí. Então, o que a gente faz com a nossa liberdade? Qual é a real liberdade? Será que a liberdade é assim, eu pegar, colocar uma mochila nas costas, aí eu vou viajar e tenho liberdade? Mas a liberdade, ela é interna, ela não é externa, né? Eu posso estar dentro de casa livre. Eu estou em casa, mas eu estou tranquila, eu estou feliz, eu estou livre, eu estou fazendo o que eu quero, eu estou no meu tempo, né?
Ou eu vou comprar uma liberdade que me venderam, né? Ah, não, você vai ser livre se você pegar sua mochila. Não, é legal viajar, claro que é legal viajar, não acho ruim. Mas assim, mas que tipo de viagem é essa que você tem que se endividar para viajar? Que você tem que se endividar para pôr no Instagram que você foi para Paris, entendeu? Então, assim, calma, né? Isso não é uma liberdade, isso na verdade é um grande compromisso que você está cavando um buraco para se enfiar dentro do buraco de novo. Então, eu acho que quem está atento e consciente para o processo está percebendo que assim a gente está entrando num outro movimento. E eu vejo, até porque a gente tem dois marcadores muito positivos também acontecendo no céu, né? Que é o Plutão e o Netuno estão fazendo uma boa combinação harmônica até dezembro, e o Júpiter e o Netuno também estão fazendo uma combinação harmônica até novembro, e Netuno está em Peixes, né? Eu vejo muita gente caminhando muito para esse lugar, né, do se conhecer melhor, né, do se conectar mais. Então, a gente vai vendo, assim, quantas pessoas estão buscando entender e fazer meditação, quantas pessoas estão buscando por livros, né, que tragam um pouco mais de uma ampliação emocional, né, muita gente buscando terapia nessa fase, né? Muitas pessoas querendo aprender yoga, meditação, tudo aquilo que transcende. Mas é um transcender para aplicar, porque eles estão fazendo contato com planetas que estão no elemento terra. Então, assim, eu quero aprender a respirar para eu ficar melhor. Não é só um conceito ideal, ou eu seguir um guru, por exemplo, eu seguir um guia, para eu ter isso na minha vida, mas ele vai falar o que eu tenho que fazer e eu vou fazer o que ele falar que eu tenho que fazer. Não é por aí. É assim, como é que eu vou usar dessas ferramentas para eu me sentir melhor e eu ser o meu próprio altar, eu ser o meu próprio guia, eu ser o meu próprio guru, né? Isso a também intuição, é isso mesmo. Isso é o aquário, né? Sim. Como que se diz? Você usar você mesma, você buscar em você mesma. E eu queria só complementar também uma outra coisa de aquário, é que o aquário ele vai relembrar que a gente tem que estar cuidando do planeta mais agora, né? Que a gente parou para olhar o planeta. Então, na pandemia, muita coisa, rio que despoluiu, planta que a gente consegue, a gente encontra aquela necessidade de ir para o parque, que a gente não pode ir no parque, o ar está mais despoluído, tudo. E uma outra coisa também é repensar a matança de animais que a gente consome. Então, em aquário, tem uma tendência muito maior ao vegetarianismo. Sim, né? sim. Então, você pode ver que tem muitas crianças... Por exemplo, meu filho mais novo, ele não come carne porque ele nunca quis. É uma opção dele, assim. Eu não gosto, não quero, não gosto do cheiro. Já vem também, né? Tem um DNAzinho aí de muitas crianças que já vem mais alterado, né? E isso que você falou da alimentação, eu acho que tem muito a ver com o Urano em Touro, que é justamente assim, como é que a gente revê o que a gente consome. E o excesso de consumo também, né? Então, assim, como é que... Se eu estou consumindo tudo com muito agrotóxico, a minha saúde está debilitada, né? Aí eu acho que tem uma revisão, inclusive, dessa área da saúde. O que está nos adoecendo? Você pode ver a quantidade de nutrólogos que estão surgindo, né? A alimentação que cura, né? Isso a gente sabe que é antigo. Estava vendo até a live com a Sara, né? As nossas ancestrais, né? Que usavam as ervas, que, né? A gente se conheceu no curso de aromaterapia, né? Então, assim, porque a gente percebe essa necessidade desse contato com a natureza. E como a Sara falou, eu concordo, a natureza é o nosso maior ponto de reciclagem. Não tem nada mais que recicle mais energia do que você entrar numa água do mar, do que você ir para uma cachoeira, do que você fazer uma trilha, do que você olhar um pôr do sol. Isso te recicla, isso é meditativo. Às vezes a gente na cidade, né, grande, a gente mora em São Paulo, a gente fica achando os escapes. Mas eu não preciso eventualmente fazer um grande ritual de meditação. Se eu estiver sentada na praia, olhando o pôr do sol, contemplando, isso já é meditativo. Eu não preciso nem de técnica, né? A técnica ela existe porque a gente tem que chegar nesse lugar, nesse estado meditativo que não está mais natural. Mas eu posso estar meditando, por exemplo, cozinhando.
Se eu Sim. tô concentrada, se eu tô cozinhando, se eu tô usando as ervas, se eu tô sacando a minha intuição, eu estou no estado meditativo também. Então, esse olhar para dentro, né, que a gente está falando, que esse momento está fazendo com que a gente volte para dentro, que a gente cuide da natureza, porque a natureza é a nossa casa. Sim. Né? E aí, quando você sai da natureza, ela ganha um valor tão maior. Ó, para você ter uma ideia, eu moro perto do Parque da Água Branca, aqui em São Paulo. A gente sempre vai no parque aqui, eu sempre vou. E a gente tá sem ir, né? O parque tá fechado. E aí vai reabrir, acho que dia 13, né? E eu falei pro meu filho, falei assim, não, falei, Dani, vai abrir o parque. Gente, ele começou a pular. Parecia que eu tava falando assim, a gente vai fazer uma pega viagem. Não, é o parque que vai abrir. Por quê? Porque a gente tá dando mais valor, né? Porque E talvez a gente cuide mais disso, né, Ida? Fica com necessidade de natureza, né? Nos primeiros dias da quarentena, né? De março até agora há pouco, antes do Dória, tipo, falar que tá tudo liberado e não tá, na verdade, né? Quando eu ia assim no supermercado, encontrava uma árvore no meio do caminho, porque aqui no meu bairro tem menos árvores. Eu ficava numa, tipo, olha uma árvore, eu vou abraçar, vou mexer. Aí tem uma amiga que meu filho falou... fala. Uma amiga que mora na praia, a Mariel, ela fala que agora toda vez que ela vê uma árvore, ela abraça a árvore e me manda energia na hora, assim, por causa que eu falei desse negócio da árvore, né? Aí... Mas é isso mesmo. Meu filho falou, mãe, você tá louca da flor. Porque eu saio com ele, às vezes, pra andar, né? E eu fico olhando todas as flores do bairro, sabe? Assim, ele falou, mãe, você tá louca da flor, você para pra ficar vendo flor. Eu falei, não é. É uma necessidade, né? E eu acho que tem uma revalorização, inclusive, de tudo, né? Isso é uma cadeia, né? Então, assim, eu valorizo mais a natureza, eu cuido mais da natureza, eu sinto que eu tenho que consumir produtos, né, que não agridam a natureza, que não agridam os animais. Será que eu não estou comendo muito? Será que eu preciso comer animais? Então, eu acho que tem todo um reformular, assim, muito forte que vem desse período de mudança, né? A gente falou, Ida, desde o começo do ano, que realmente, assim, esse ano todo seria assim. Porque no começo do ano o povo fala assim, ai, quando vai passar esse negócio? Quando vai passar esse negócio? Eu falo, calma, gente, não vai passar tão cedo, porque a gente tem uma repetição de padrões o ano inteiro. De março, voltou a repetir agora em julho. E vai voltar a repetir em novembro. Não com a mesma intensidade, mas a gente está num movimento muito parecido o ano inteiro. Então, até, né, eu falei assim, gente, mas vamos pensar, se essa pandemia, se esse negócio de ficar em casa durar um mês, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Porque as pessoas em um mês elas vão esquecer, vida normal, ligou o piloto automático, vamos seguir em frente. Agora, essa extensão, por mais chata, e claro que a gente sabe que tem pessoas que quebraram seus negócios, tem muita gente com dificuldade, é óbvio, mas se não tivesse sido tão estendido, né, porque não terminou ainda, a gente sabe, né, não teria dado tanto tempo para reflexão também, né? Sim. Então, assim, e esse ano... Só... Na China também não teria sim. nada. Tinha que ser no mundo inteiro, entendeu? E tem que ter lugares, exemplos. Por exemplo, tem lugar, tipo, uma amiga minha já tá de férias na Itália. Entendeu? Na própria Itália. Sabe? E aí tem lugares exemplo. Lugares que tiveram lockdown de verdade. Que teve policiamento para Portugal fez um lockdown. Tem um pouco lá. Tem, mas vai voltar. Esse ano a gente assim, o que a gente já falava vai melhorar, mas vai voltar. Então não dá. A ideia era sempre assim, Ida, não dá para sossegar. É um ano que exige, no geral, atenção, né? Sim. Esse segundo semestre tem não é, a gente não vai viver coisas diferentes, não, mas a gente vai ter que se organizar agora. Começa, né? Marte está em Áries, vai ficar em Áries até o final do ano. Então, e ele vai fazer uma quadratura com essa galerinha aí de Capricórnio que eu falei, de Júpiter, Plutão e Saturno. Então, existe uma necessidade de organização e aí agora a ação. Porque eu acho que num primeiro momento foi uma impactação e, nossa, agora a gente vai voltar e vamos ver como é que fica, mas tinha uma impactação sem ação. Agora a gente vai começar a agir e nessa ação a gente vai começar a perceber o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Então, é um ano geral de atenção, não é um ano assim de relaxamento. Ah, tá bom, abriu tudo, tá relaxado. Não, pô, o vírus continua aí. Então, não dá para sair achando que não está acontecendo nada. Mas as aulas 7 mil mortos, né? Tipo, se liga, não é porque o seu prefeito ou seu governador acha
que a economia está indo para o saco, que você vai ser trouxa de ir na rua para pegar Sim, vírus, entendeu? sim, Se sim. liga, né? É isso, eu acho assim, Desculpa aí. vá só ser necessário o ano inteiro. Não faz sentido você fazer fila na porta de uma loja para comprar uma blusinha. Assim, não faz o Por menor favor. sentido. Né? Assim, e a Ainda gente mais que não viu. vai ter onde ir com essa blusinha, né? Porque se você for em qualquer lugar, você pode pegar um negócio. E aí que tá o uso daí sim, eu acho, né? O uso da tecnologia, vamos falar de aquário de novo, para aquilo que serve, né? Sim. Então, serve fazer compra online? Claro que serve, né? Aí os próprios comerciantes tiveram também que dar uma acelerada no comércio online, né? Nas vendas por WhatsApp, né? De começar a fazer outras plataformas para que as vendas começassem a rolar de uma forma melhor. E que é muito interessante também, né? Sim. Se você for pensar, né? Poxa, eu vejo agora, eu assim, perdi um super tempo indo no supermercado toda semana e tal. Agora achar um aplicativo tão bom, tão joia. Pô, os caras fazem a compra direitinho, bonitinho, chega na minha casa. O tempo que eu ficava indo e voltando, eu falei, cara, não vou mais ir no supermercado toda hora, mesmo que passe. Porque primeiro que eu, né, enfim, tô gerando um emprego para essas pessoas. E depois, porque o tempo que eu ia no supermercado, eu posso fazer outras coisas também que são importantes aqui dentro da minha rotina de trabalho, por exemplo, da minha casa, com os meus filhos, né? Então, assim, você vai começando a se organizar de uma outra maneira, usando, sim, a parte tecnológica de uma maneira benéfica, por que não? Né? Por exemplo, essa feirinha, essa live faz parte de uma feirinha online, onde eu Então, divulguei pessoas e marcas e estou divulgando a Camila, estou divulgando uma outra live que agora tem às 18 horas e às outro 18. DJ que tem às 19 horas. As pessoas não estão vindo por dinheiro, elas estão vindo por divulgação. Então, Sim. isso é usar a tecnologia a seu favor. E não só eu ficar aqui falando sozinha, sabe? É Uhum. buscar outras pessoas. Isso é a parte da comunidade também, né? Do vamos dar a mão para todos. Sim. É E todo mundo quanta gente legal tá vindo, mostrando a cara. assim. Quanta gente interessante que tá falando, que tá comunicando, que tá fazendo, falando que faz, tá perdendo a vergonha de expor seus conteúdos. De graça, como você falou, né? A pessoa tá Sim, aqui, liga a câmera, fala, troca, chama alguém, expõe uma outra pessoa, mostra o trabalho de alguém. Então, eu acho que esse colaborativo, eu espero que ele fique, né? Sem tanto essa coisa assim, quanto que eu vou ganhar? Será que ninguém é bobo, mas assim, poxa, a gente não pode fazer uma troca mais colaborativa, né? De auxílio, eu te ajudo, você me ajuda, e a gente começar a trazer isso como um exemplo também, né? Uma nova forma de pensamento mais coletivo, mais comunitário. Então, eu acho que a gente tem capacidade de entrar nesse lugar. Mas, como eu falei, né, Ida, é uma transição e a gente sim. não pode estar, assim, também muito aéreo, né? É real, é real. A gente ainda está com o vírus, tá? Temos repetição ainda de padrões e de movimentações astrológicas até o final do ano? Temos. Não é hora de desarmar, não. É hora de ficar ligado, continuar se cuidando, continuar administrando seus recursos, né? Tudo com muito cuidado, mas muitas oportunidades também estão começando a ser criadas aí Sim. nesse movimento, que a gente sabe muito bem que as crises geram movimentos muito mais criativos, né? Setores foram atingidos, claro, alguns mais que outros, né? Mas então, como é que a gente vai fazer para reformular os nossos gastos, os nossos custos? Todo mundo trabalhando de casa, gente, né? E assim, poxa, eu reduzi custo pra caramba, tô trabalhando de casa, será que eu não posso fazer isso de vez em quando? Será que eu não posso ter algumas aulas online de vez em quando, do que ter o custo de sair de casa, de pagar o transporte, do Sim. tempo que eu perco? O tempo, aquele tempo do milhão que você ficava na rua e você falava, puta merda, eu quero ficar na minha casa. Agora você tem sua casa. Invente, se reinvente, fica em casa, fala pro seu chefe que você quer trabalhar de casa. Você vai Sim, uma vez por semana lá, acabou. sim, Tipo, nem sim. é, não, nem pode ir tanto, né? Gente, até Camila, grandes a gente corporações, como a gente está terminando, né? Só é, para tá. essas grandes corporações, eu tenho uma amiga que o marido trabalha num banco, né? Que o banco é o lugar mais institucional possível. Eles já fizeram um esquema que a partir, mesmo que volte, 3 dias por semana em casa. Todos os funcionários do banco vão trabalhar de casa. Então Sim, muda, né? sim, com certeza. É isso.
Então Ó, tá bom. Camila, muito obrigada. Imagina, eu que amei muito. agradeço. Venha mais Obrigada a vezes. você. Me chama Obrigada. também para bater papo com você. E Pode obrigada a chamar. todo mundo, todos que estiveram por aqui. Eu escrevi um negócio, eu falei um negócio ontem de todes. Aí veio alguém e Uhum. falou: ai, a pessoa fala todes. Todes é o grupo Sim, dos dois todes. gêneros, né? Todes é todes, né? Gêneros, são os dois gêneros É juntos, isso aí. juntos. Então, Juntes, todes é, juntos. Camila, muito Obrigada, obrigada. querida. Um beijo para Beijo, você. Um beijo a todos que beijos. acompanharam a live. Tchau. E Obrigada, gente. a próxima live é no CE Juntos. E depois volta aqui para o Ida Feldman para ver o DJ tocando, tá bom? Que é o DJ Legal. Dr. T. Obrigada, viu? Boa. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até. Valeu. Tchau.